aula aí ficou faltando, né? A gente vai completar ela aqui. Aí, a aula que vem, a gente começa com a laminação, né? O primeiro processo aí de conformação mecânica. Que é outro tipo de classificação, tá? Perdão. Tipo de esforço dominante é um tipo de classificação, temperatura de trabalho. A gente já tinha comentado a respeito da temperatura de trabalho, né? Trabalho a quente, trabalho a morno e o a frio. As suas características, as propriedades materiais, a forma do produto final, o terceiro item aí, o tamanho da região de deformação, o escoamento material e os produtos que devem ser obtidos, tá? Então, aí, alguns critérios que pode, né, você ter as suas classificações aí. Então, por exemplo, esforço dominante, compressão direta. O que seria uma compressão direta, né? Ocorre na direção da aplicação de força. Se a gente fosse fazer um desenho de compressão, né? O que é compressão? Enquanto que tração seria você esticar uma peça, estou desenhando aqui do lado esquerdo, né? A gente viu o ensaio de tração, por exemplo, ó, seria esticar uma peça. A compressão é a mesma direção em sentido contrário, ou seja, aqui eu estou empurrando a peça, tá joia? Beleza. Só que, deixa eu falar dois processos, por exemplo, que seriam diferenciados, né? Quando a gente fala, por exemplo, a laminação, o material está sofrendo uma compressão direta, né? Os rolos estão fazendo com que o material seja comprimido. A estampagem eu acho que é até melhor do que a laminação para a gente entender isso, né? Então, quando você pega um material e faz com que a prensa empurre ele contra uma matriz, então tá aqui, né? Vai vir aqui, essa prensa aqui, ela vai descer, a matriz vai ficar fixa, então vai ter uma força de reação, ok? De forma que o material fica comprimido. Isso é direto, tá? Um processo de compressão indireta seria a extrusão, em que você faz um esforço de um lado, você faz o esforço nesse sentido aqui, ó, e o material ele sai em sentido contrário, como se ele espirrasse em sentido contrário, tá? Então, a compressão indireta é de forma que, apesar do material estar sendo comprimido, né, ele está sendo empurrado em uma direção e a deformação ela faz com que ele saia em sentido contrário. Você vai mostrar isso aqui melhor quando a gente estiver estudando extrusão, tá, gente? Extrusão dele é muito claro, né, quando você faz um esforço e fecha o canal de saída, de forma que, imagina o seguinte, né, deixa eu dar um exemplo bem simples aqui, ó. Você tem essa parte aqui da peça, na verdade isso aí seria a matriz, né, não a peça em si, e aí você tem material líquido aqui, ó, que seria essa parte rachurada aqui, ó, certo? Aí você vem com o êmbolo, deixa eu mudar outra cor dele aqui, você vem com o êmbolo, não mudei a cor, você vem com o êmbolo e faz o esforço do material nesse sentido, ó. Só que você deixa um espaço, tá vendo? Você deixou um espaço, o material vai ser empurrado contra a matriz e ele vai sair pelas laterais aqui, ó. Tá vendo que ele saiu pelas laterais? Ele sai pela lateral aqui, ele espirra pelas laterais. E o verde, esse êmbolo verde, né, ele está sendo empurrado em qual sentido? Podia falar que o êmbolo está sendo empurrado no sentido da esquerda para a direita,
E o material está saindo da direita para a esquerda através dessa seta azul. Isso aí é uma compressão indireta, tá? Ou seja, a direção da deformação é diferente da força aplicada. Tranquilo? Não sei se ficou complicado aí, se foi muito intenso para entender aí, acredito que não, né? Então, na compressão direta, mesmo sentido de deformação, o sentido que a peça vai ser comprimida, e na indireta, a força vai por um sentido e a saída do material é por outro. Mesmo assim, ele está sendo comprimido. Tração a gente viu, né, que a peça toma forma da matriz através de aplicação de forma de tração. A flexão e o cisalhamento, eles são até de certa forma parecidos. A gente pode pensar na flexão nessa característica aqui, ó. Eu tenho duas barras de apoio, ó, tem duas barras, vai sofrer uma força central aqui e a peça vai fletir assim, ó. Isso aqui é o esforço de flexão. Vai dobrar de acordo com esse tracejado. Tudo bem? Qual que é, professor, um exemplo de conformação que eu tenho flexão? Dobramento. Faz parte aí da estampagem. Eu prendo a peça desse lado aqui, coloco um apoio aqui, por exemplo, posso colocar um apoio central e vou fazer um esforço na extremidade dela. Aí o que vai acontecer com a peça? Ela vai ficar dobrada assim. Ok? Ó, ela parte desse ponto para esse dobramento aqui. Ó. É o sentido de flexão. E cisalhamento é corte, né? A própria estampagem, ela faz um corte. Tem hora que ela faz um embutimento de material. O que é um embutimento? Um disco virar um copo. Você faz um esforço, né? Tem uma matriz aqui de um copo, esse disco vira um copo. Isso é embutimento. Mas pode ser que você queira um furo aqui, né? Depois. Aí vai vir uma prensa e fazer um furo nela. Cortou a peça, é cisalhamento. Tudo bem? Então, essa é uma forma de classificar. A gente vai estudar cada uma dessas ali, né? Então, isso aqui é só um resumo que vem por aí, só para você entender que vocês entenderem que existe esse tipo de classificação, tá? Qual que é o esforço dominante da peça. A compressão direta aí. Compressão direta, forjamento, laminação, ou seja, o sentido da força é o sentido da compressão do material. A indireta aí, a trefilação e a extrusão são indiretas. Olha que interessante, né? Por que, professor? Por que é uma compressão indireta? Porque aqui antes do processo aqui, ó, ele está sendo comprimido. Quando ele ultrapassa a linha, né, da fieira, por exemplo, ele já passa a ser tracionado. Então muda o sentido, né? E a extrusão ela tem direta e ela tem indireta também. Então o que muda? Se o sentido da peça, né, o esforço da peça está diferente do sentido que ela está sendo comprimida. Ou seja, está comprimida aqui, ó. Ela está sendo comprimida nesse sentido, mas ela está sendo, né, deformada no sentido de tração. E a extrusão aqui, ó, está sendo comprimida nesse sentido, exatamente igual a está saindo 90 graus a partir dele. Então é uma chamada compressão indireta aí. O estiramento é uma tração e o corte de chapas é o cisalhamento. Está vendo que a peça está sendo esticada, ou seja, tem uma força nesse sentido, e a outra, neste aqui, ocorre o esticamento da peça, uma tração, né, um tracionamento da peça. Então, o estiramento é um processo de um esforço através de tensão de tração e o corte de cisalhamento. A flexão, o professor falou aí, ó, o dobramento, né? A peça está sendo fletida.
Calandragem também é um processo de conformação com flexão. Então, o sentido dos esforços, né? Tração, compressão direta, flexão e cisalhamento. Temperatura de trabalho, a gente já tinha comentado, né, que a gente tem essa característica aí de ter o escoamento do material, e a temperatura quente, a recristalização. A gente volta a falar nisso aí também, em cada processo, né? A gente vai relembrar aí porque é uma característica importante. A gente sabe que a quente, por exemplo, ela tem algumas propriedades, perdem outras, e a fria a mesma coisa. Ele aí de novo, né? Recristalização, recuperação, temperatura de cristalização, temperatura de recuperação. A gente viu que a recristalização devolve aí o tamanho de grãos e algumas propriedades, como, por exemplo, a tenacidade. Quando fala plasticidade aqui embaixo, né? Quando ele fala plasticidade aqui embaixo, nós estamos falando de tenacidade e ductilidade. Então, ele devolve parte, né? Pode ser integral, quase que integral, ou não, depende da temperatura de cristalização, das propriedades de tenacidade e dutilidade do material. Então, depende qual que é essa temperatura de cristalização que está sendo feito o trabalho aqui. Então, aqui, ó, o encruamento é natural, mas a recuperação de grãos ocorre quanto à temperatura quente do material. Isso aqui a gente tinha visto, ó, esse slide está repetindo, né? Os grãos encruados, que nada mais é que o alongamento de grãos, claro, né? E consequente mudança de propriedade. Então, quando ele está encruado, aumenta a resistência mecânica, aumenta a dureza. Quando, né, o trabalho é quente, após o encruamento ele ocorre tanto no trabalho a frio, a morno ou a quente, todos os três têm encruamento, mas a recuperação e consequente recristalização ela vai acontecer quando o trabalho é principalmente a quente, que é o retorno dos grãos, né? Ele fica nesse formato alongado aqui na recristalização e ele volta no formato arredondado ou, né, semelhante a isso na recristalização. Esse aqui, não sei se eu tinha mostrado para vocês, né? Encruamento, 10% de recristalização, 50%, 100%. Então, olha como é que o grão, né, ele vai tomando, ele vai voltando à forma da recristalização. Dependendo da temperatura, o grão não só retorna, como ele pode crescer, né, gente? Olha que interessante aqui. Crescimento de grãos. Como é que ele volta, os grãos são mais finos, aí vai ocorrendo crescimento de grão. A chegar a ponto, né, de que se a temperatura for muito elevada, o crescimento de grão pode ser... como é que a gente poderia comentar? Um fator aí se eu perdeu a palavra aqui, né? Tá, dependendo do tipo de aço, de não ser aceitável. Chegar a não ser aceitável porque os grãos estão com tamanhos acima do que é permitido ali de determinada norma. Por que, professor? Porque o que acontece, né? Um grão, né, o grão, né, quando ele está encruado, ele tem alta resistência mecânica, aumenta a resistência mecânica, aumenta a dureza dele. Só que aumenta a fragilidade também. E se você precisa de tenacidade, então a recristalização é interessante, né? É interessante se voltar para os grãos aqui de forma arredondada. Só que quando o grão ele fica com um tamanho acima do especificado, o que acontece no contorno do grão, né? Então, deixa eu mudar a cor aqui. Então, por exemplo, no contorno do grão aqui vai começar a ter uma concentração maior, que também ocorre, né,
no grão menor, aqui, ó, nos grãos pequenininhos também ocorre essa concentração de fósforo, de enxofre. Então, esse material, enxofre, fósforo, eles tendem a permanecer exatamente nos contornos do grão. Só que uma quantidade, né, maior de fósforo, de enxofre, desses elementos, eles são fragilizadores do aço. Então, o aço ele fica, de certa forma, apesar de ele ter uma boa tenacidade porque o grão cresceu, por outro lado, ele tem uma fragilidade, coisa que acontece que, quando o material está encruado, né, muito encruado, você tem grande fragilidade. Só que grãos acima do permitido também tem grande fragilidade, apesar da tenacidade dele ser muito boa. Tudo bem? Acho que eu vou fazer um trabalho a respeito disso aqui depois para a gente, tá? Esse aqui é um assunto muito importante. E a STM, por exemplo, ela tem processos de aceitação de aço em cima de tamanho de grão. Então, você faz um processo de metalografia ali e aceita ou não um processo de tamanho de grão em cima dele. A gente não chegou a ver isso. Bom, vamos lá. O que esse gráfico mostra, né? Ele mostra uma coisa, exatamente isso que a gente está comentando. Vou colocar um marca-texto aqui, com algumas características aqui, ó. Então, isso aqui, esse verde aqui, eu vou até marcar de verde para vocês entenderem, né? Que é um crescimento da ductilidade, e manutenção dela, né? Então, a direita aqui, ó, o material está pouco dúctil. E por que a ductilidade está baixa nesse ponto aqui, hein? Junto com a baixa ductilidade, está baixo, né? Bom, esse limite de escoamento aqui, né? Vamos dizer assim. Enquanto que na esquerda está baixa, em cima a ductilidade está alta. Por quê, né? E aí? Alguém se arrisca? Que aqui em cima, no lado direito, aqui, a ductilidade está elevada. O alongamento do material está elevado. Não é isso? Senão, a gente não vê ductilidade no certificado de qualidade, a gente vê alongamento. A gente vê propriedade de alongamento. Você pega o certificado de material lá, está o alongamento dele, tá, o limite de escoamento está, o limite de ruptura às vezes está, o limite de resistência do material está mostrando o certificado. Não está escrito ductilidade no certificado de qualidade. Normalmente não tem. Tem o quê? Alongamento. Que tem muito a ver com exatamente com essa característica de alongamento. Está acima de 50% na direita. E quase que 20% na esquerda, né? No lado esquerdo do gráfico. Vou até colocar em vermelho aqui, ó. A ductilidade está 20%. Por quê? Esse gráfico é muito bom para cair na prova, né? Não? Não, Ufa. Exatamente por essa questão do trabalho a quente e trabalho a frio. Imagine o seguinte, do lado esquerdo, o material ele acabou de passar no rolo de laminação. Ok? Acabou. Ele está quente,
da temperatura quente, ele acabou de passar pela laminação, que a gente está vendo ele exatamente nesse ponto aqui, ó. Acabou de ser laminado, trabalha quente. O que aconteceu com o grão? Ele está encruado, ele está alongado. Quais são as propriedades do alongamento? Elevado que limite de escoamento, ok? Elevado limite de escoamento, aqui, ó. Deixa eu marcar, pegar outra cor para o marca-texto aqui. Vamos lá, para você entender. Vou pegar a cor, outra cor aqui. Eu escolhi aqui um roxo clarinho. Aqui, ó, é a mesma peça, ó. É a mesma peça. O que está acontecendo? Ao mesmo tempo que a ductilidade dela está aqui embaixo, aqui, ó, o limite, a resistência dela está altíssima. Ou seja, assim que o material acabou de ser encruado, seja quente ou seja frio, ele aumentou muito o limite de escoamento dele. Está vendo que está 560 ali, MPa, e a ductilidade está lá embaixo. Ou seja, é um material que está muito frágil, mas com alta resistência mecânica. E à medida, como ele está em temperatura elevada, certo? Como ele está em temperatura elevada, seja porque ele foi aquecido antes ou porque passou por um processo de reclosimento depois, o que vai acontecendo ao longo do tempo? Os grãos vão aumentando, eles vão deixando de ser alongados e vai ficando arredondados novamente. A resistência mecânica dele vai caindo, ó, vai caindo. Aqui começa a ocorrer o crescimento de grão, ó, caiu para aproximadamente 400 MPa. Se a gente pega o lado direito do gráfico, que tem que ser o lado direito aqui, ó, vamos fazer a representação do crescimento do grão ali, ó. Aqui, ó, e está abaixo de 400 MPa. Quando ele estava lá em cima, no início, ele estava a 560, por exemplo, e com a temperatura e essa recristalização, essa recuperação de grãos, ele caiu para baixo de 400 MPa. Quem fez isso? Recristalização. Ele foi conformado, né? Ocorreu o encruamento. A resistência mecânica dele subiu, que é esse limite de escoamento dele, tá? Subiu, né, muito por causa desse encruamento, mas como ele estava quente, os grãos foram voltando para a forma normal e a resistência mecânica foi caindo. Ok? Ao mesmo tempo, quando, né, que agora é a parte verde aqui, o X vermelhinho aí da esquerda, quando ele acabou de ser encruado, a ductilidade estava baixíssima, com alongamento de 20%, aí essa análise de alongamento é feita do lado direito. Aqui, ó, alongamento do lado direito. A gente pega essa linha do X aqui, ó, e faz uma análise com a representação do lado direito, ó, 20% de alongamento aqui, ó, acabou de ser encruado, acabou de sair ali do rolo de laminação. Está com 20% de alongamento. Mas como a temperatura dele é elevada, os grãos começam a ser recuperados, né, deixa de ser alongado, começa a ficar arredondado, a ductilidade vai crescendo, até chegar aqui acima de 50%. Vocês entenderam? Então vai acontecer uma recuperação de ductilidade, um aumento de ductilidade, à medida que o tempo passa, mas uma perda de resistência mecânica. Não sei se deu aí para dar uma clareada em relação a esse gráfico. Esse gráfico é um negócio uma coisa meio estranha. Podem falar. É meio complicado. Principalmente quando ele tem dois valores, né? Um do lado esquerdo, outro do lado direito. Aí pronto, né? Ainda tem um em cima ainda, pessoal. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Tem informação demais no meu gosto. Oi? Eu acho que você tem que parar de arrumar essas confusões. Confusão danada isso aí, né? Mas eu queria que vocês entendessem que há um aumento de ductilidade quando o trabalho é quente
e queda de resistência mecânica. Então, aqui, ele chama, inclusive, essa faixa inicial de recuperação. Aqui, ó, voltar aqui, ó, recuperação. Recuperação. Isso aqui é a faixa de recuperação. O que é isso? Não há formação de novos grãos, mas somente a movimentação de algumas discordâncias que foi gerada pela conformação, né, do material. Então, há uma reorganização interna ali, anulando-se uma estrutura interna com subgrãos. Então, essa primeira etapa, né, do gráfico aqui, ó. Há um aquecimento do material, existe aí uma organização dos grãos. E ela devolve parte da plasticidade, ou seja, devolve parte da ductilidade do material. Sem uma perda muito grande do limite, ou seja, sem uma perda muito grande da resistência dele. Olha lá, não há uma perda muito grande. Aqui, ó, se a gente comparar esse ponto aqui, ó, do limite de escoamento com esse aqui, ó, até aqui, ou seja, ele não perdeu muita resistência mecânica, mas devolveu um pouco de ductilidade dele. Pode ser que para alguns projetos isso seja interessante. Ou seja, o aço não está tão frágil, mas ele continua com alta resistência mecânica. E aí a gente vai para a fase 2, que eu vou mudar de cor aqui, ó, que é esse aqui, ó, recristalização. Ah, não, a gente está na recuperação ainda, né? Aqui, ó. Aço 1010 encruado e colhido a 550 graus. E aí, a gente tem dois caminhos, duas vertentes. Ou você faz o aquecimento do aço naquele 50% TF, né, na temperatura chamada de cristalização, e faz a conformação dele. Ou, acho que o Zé, não sei se ele está aqui, mas ele comentou, por exemplo, que o material ele é conformado e depois ele entra no forno para fazer o quê? Fazer um processo de recozimento. Tá? Isso aí seria uma forma também de recuperar os grãos. E a gente vê a macrografia, né, dos dois, a micrografia dos dois. Esse aqui é um aço que teve só a sua recuperação, pode ver que ele continua alongado. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Ele continua alongado. Tem os alongamentos dele aqui. Ó. Continua alongado, mas ele recupera uma parte da tenacidade. Enquanto que a recristalização não. Os grãos já começam, eles voltam a ficar arredondados. Então há essa diferença, né, de recuperação e recristalização do material. É uma parte um pouquinho melindrosa, né? Um pouquinho chata, vamos dizer assim, mas importante aí na parte da conformação. Esse aqui a gente já tinha visto, com outros números, para vocês verem que os autores mudam, né? Não sei nem o que é isso, depois eu vou pesquisar. A gente viu no outro slide que o chumbo estava com a temperatura de recristalização a 15 graus Celsius, que o cara já colocou menos 4. Tá? E ele fala que ó, a temperatura de recristalização diz respeito à temperatura correspondente àquela no qual o material se severamente incluado irá atingir total recristalização em 1 hora. Gostei dessa definição. Ó, em 1 hora. Pega o material, faz uma conformação nele, coloca uma temperatura X ali, por exemplo, chumbo, menos 4. Daqui 1 hora ele está totalmente com os grãos recuperados. Então, o chumbo, né, se você faz uma conformação dele na temperatura ambiente, com um tempo menor que 1 hora, ele já volta, né, para o estado de recristalização normal. O estanho é a mesma coisa, o zinco a 10, aço 538. Então o aço tem que aquecer, tem que ir para o forno.
Isso aqui a gente já tinha comentado, né? Característica do frio, do trabalho a frio, né? TT é maior que a temperatura menor que a temperatura de recristalização. Olha os grãos encruados aí do trabalho a frio. Então eles estavam normal, passou por uma laminação a frio e fica esticado. Alteração de propriedade. Aumento da dureza, aumento da resistência mecânica, que a gente viu no gráfico lá, no gráfico que ele chamou de limite de escoamento, mas queda, né, da ductilidade e queda da tenacidade, ou seja, aguenta menos choques e aguenta também, tem menor resistência a futuras conformações. Aqui a quente, a gente já tinha visto também, né? Então tem as suas características aí, né? Aqui mostrando o forno. E aqui a gente viu o grão alongado. Depois do forno, o grão voltou a ser arredondado aqui. Tem o primeiro processo chamado de recuperação e o segundo de recristalização. Se continuar, aí a gente vai para o crescimento de grãos. Essa é a conformação aqui. E aqui é as duas vertentes que a gente falou, né? As duas vertentes. Que é o recozimento, ou seja, você conforma, depois deixa ele no forno, fazendo o processo de recozimento do material, ou você aquece antes, que é esse aqui, trabalha ele a quente, deixa a temperatura ambiente e a recuperação e a recristalização vai acontecer. O morno está aí intermediário, né? É uma característica importante dele que reúne as características vantajosas dos trabalhos a frio e a quente. Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, o que o morno tenta fazer. Aquele cara dizer que está em cima do muro. Brincadeiras à parte, né? É o seguinte, ele ao mesmo tempo, por exemplo, ele tenta fazer a recuperação dos grãos, do material, né, a recristalização, recuperação e recristalização, ou seja, voltar com a tenacidade, mas o que o trabalho a frio, por exemplo, tem de interessante? A resistência mecânica. Então, ele tenta manter uma certa resistência mecânica, ao mesmo tempo que ele mantém a tenacidade do material. Então, o material não fica tão frágil, mas ele também fica, de certa forma, resistente. Fica tentando equilibrar essas coisas. Tá bom? E aqui ele mostra um comparativo, né? Força e energia, quando fala força e energia, é a força e energia para trabalhar o material. Então, é muito mais fácil moldar um material a quente, por isso está falando aqui, ó, TQ menor, ou seja, você precisa de menor esforço para moldar um material que está quente do que a frio, e um morno no meio. Eliminar defeitos de fundição. O trabalho a quente elimina melhor os defeitos de fundição. Um vazio, por exemplo, uma inclusão que está ali, é melhor trabalhada. O ar frio é mais difícil de eliminar isso, ou dispersar isso, né? Reduzindo vazios menores. Então, por exemplo, um trabalho, a gente pode comentar que um forjamento, por exemplo, essa questão de defeitos, ela é melhorada demais da conta, porque é um trabalho a quente. Então, você reduz esses defeitos de fundição na peça e melhora a qualidade do material, porque trabalha a quente. Agora, tem coisas que o trabalho a frio é melhor. Por exemplo, tolerância e acabamento.
O dimensional da peça é melhor no trabalho a frio, porque ó, trabalho a quente é pior, a rugosidade é pior, o acabamento é pior, a tolerância é pior para o trabalho a quente. Tá vendo que cada um tem as suas vantagens e desvantagens? É isso aí, ó, que é uma tabela total comparativa. E o TM está em cima do muro ali, tentando equilibrar tudo, né? Pegando o melhor de cada um. Quanto à forma do produto final, chapas, perfis, né? Tubos, fios e barras. Então, o que é, né? Aqui, ó, tubos, normalmente é trefilação e extrusão, fios, né? Fios, tá extrusão ali, mas fios, sinceramente, né, quando se fala de fios, para mim, eu vejo como produto final de trefilação, tá? Barras, chapas, né? Chapas, ela vem de laminação. Então, o perfil da peça, né? Chapa, setubo, por aí vai. 4, tamanho da região de deformação. Localizada, né? Laminação, trefilação, generalizada, estampagem, forjamento. É a área que está sendo forjada, esse item 4 aqui. Qual que é a área que está sendo forjada? Escoamento do material contínuo. Contínuo é porque quando você coloca um tarugo no processo de laminação, ele vai sendo esticado, ele vai sendo conformado direto, né? Sem intervalo. Mas a estampagem não, o forjamento não. Tem uma prensa, ela dá aquele, a gente viu, né, nos vídeos atrás aí, o que ela faz? Ela dá um choque no material, depois ela volta, depois dá outra martelada, isso é intermitente. A porrada vem, né, o choque vem, bate na peça, volta. Isso é intermitente, tá, gente? Contínuo não. O esforço, ele não cessa. Os produtos obtidos, semi-acabados, processos primários e acabados, processos secundários ou finais. Então, isso aqui é meio que complicado, porque normalmente todos os processos têm os dois, né? Aquele semi-acabado, por exemplo, você tem um forjamento a quente, ou laminação a quente, por exemplo, você tem vários passos de laminação a quente, e aí depois, no último, você dá um último passe, às vezes até com esforço menor de laminação a frio, só para quê? Porque o a quente, por exemplo, a gente viu que como é que eu falo? O acabamento dele não é tão bom. Então, o que você faz? Vários processos de laminação na chapa. No último ali, você tira um pouquinho a força dos laminadores, mas dá o último passo a frio para quê? Para que o acabamento dele e a precisão dimensional fique melhor. Ou seja, tem os dois processos. A maioria dos processos de conformação tem esses dois aí. Fibramento mecânico. Uma característica microscópica ou até mesmo macro, né, pode ser visto a olho nu, dos materiais metálicos causados pela orientação de defeitos oriundos principalmente do processo primário. Função: poros, vazios, contorno de grão, inclusões, grãos de segunda fase, precipitados, regiões segregadas, etc. São vários, né, processos aí que pode acontecer. Tá? A porosidade aqui que é a entrada de oxigênio, né? Vazio, vamos dizer, quase que a mesma coisa aí, né? Só que o vazio aí, alguma parte que não conseguiu completar totalmente, por aí vai, tá? Ao fibramento mecânico, inclusão de escória, né? A escória não consegue sobrenadar o material fundido e ele fica ali por dentro. E aí, o que acontece com o processo de fibramento, né? Dependendo do sentido da laminação, como se fosse um risco, né, gente? A laminação ela ocorreu exatamente aqui no material e fez com que essa determinada parte, né, ela fosse contínua no material. Qual que é a consequência disso? A resistência de um determinado material é diferente, né? Às vezes ela tem maior resistência nesse sentido aqui, ó,
sentido do que na direção do fibramento. Na direção do fibramento, a resistência é menor. Ok? Então, isso é um estudo interessante. É tanto que nos processos de tração, ele é feito em, né, você pega a peça aqui, ó, e corta uma amostra nesse sentido e a outra nesse. Por quê? Você tem que entender que certas características, né, do material ele tem maior resistência de um sentido ou de outro, para você utilizar de melhor forma o material. Olha o parafuso aqui. Influencia, né? Qual que vai aguentar a maior torção em seguida de tensão? Bacana? Então, o sentido de fibramento aí pode ser observado para a confecção de peças de forma que você tenha maior resistência. A outra aí. Então, é um defeito que ele se alonga durante o processo aí de conformação. A gente volta a falar isso nos processos de laminação, por exemplo, é muito importante, muito interessante, que são fibramento, né, ele começa a ter maiores consequências exatamente quando se fala de processos contínuos, tá? Processos contínuos. O fibramento aqui. Ah, professor, a peça da direita tem, mas ele está nesse sentido aqui, ó. Está no sentido de profundidade da peça, tá? Está entrando aqui, é como se o fibramento estivesse entrando aqui na peça. E esse aqui está na lateral. Então, dependendo do sentido de esforço da peça, né? Vamos supor, por exemplo, que essa peça aqui vai ser num trilho, né? Não sei nem que peça que é essa, mas vamos supor que isso aqui é um trilho. Ó. Qual que é o esforço que ela tem que aguentar? Nesse sentido aqui, ó. Então, há uma possibilidade de ter maiores falhas, porque o fibramento está no sentido da resistência do material, que nesse aqui não teria tanto problema assim. Vou colocar a roda do trem aqui, ó, ela tem maior resistência. Tem a probabilidade de menores falhas. Bacana? Ó, foi rápido demais. Já deixei os exercícios aí para vocês fazerem. Acho que esse aqui a gente já fez, não? Fala aí, o Raul. Eu acho que não, professor. Não lembro, não. Vou fazer. As três estão corretas. Viu que nós já fizemos? O Axel lembrou aí. Na verdade, não. Só passou ela, mas não chegou a comentar, não. Já estava no final da aula. Ah, já estava, né? É isso aí, as três estão corretas. Então, a ductilidade é a capacidade de um processo adquire através de aplicação de esforço, modificar e deformar plasticamente o material. Então, exatamente isso, né? Então, se você pega uma determinada peça aqui, ó, que tem alta ductilidade, e aí, vou dar um exemplo, dentro da própria conformação, se você passa ela por uma fieira, você consegue, né, esse chama até de fio máquina, como está em estado bruto, e esticar ele muito, até virar um fio, né, de uma dimensão aí bem interessante em relação à dimensão aqui original, isso é dutilidade. É diferente da peça frágil. Peça frágil, você vai tentar passar ela na fieira, em vez de ela esticar, rompe aqui. Bom, então a dutilidade tem essa característica interessante e importante para a conformação. Você conseguir esticar o material sem que ele
rompa, sem que ele frature. Essa é a propriedade da utilidade. A tenacidade já é a questão de choque, né? É um material que vai receber um choque em serviço, por exemplo, ou até na conformação também, né? Vamos pensar aí num forjamento. Se o material é muito frágil, mesmo que ele esteja a temperatura a quente, aí você vai dar um choque nele para deformar ele, ele trinca. Você não consegue trabalhar ele, não consegue fazer uma deformação dele em cima de um choque de uma prenda. Por quê? Deu um choque, ele quebra em vez de deformar. Então, isso é chamado de tenacidade. Encruamento. Encruamento ocorre tanto no trabalho a quente como no trabalho a frio. O professor falou no início da aula, que é o quê? O alongamento dos grãos seguido de mudança de propriedades. Certo? Então, encruamento é o fenômeno que modifica a microestrutura dos metais. Sim, né? Quando você muda grão, você está mudando a microestrutura. Através da deformação plástica, quando esta é realizada abaixo da temperatura de recristalização, que causa o endurecimento e o aumento da resistência mecânica do material. Então, aumenta a dureza e aumenta a resistência mecânica. Ó, a pessoa colocou errado aí, né? 0 para ele. Mais um. Plasticidade? Plasticidade. Fácil esse aí. Ele tem que ser plástico, né? Propriedade de plasticidade. Precisa conseguir deformar ele e ele permanecer deformado. Excelente. Se aberto.
E aí? Aí, né, professor? Tá indo. Esperar mais um pouquinho. Só fiz a primeira. Oi? Acho que eu baixei o volume, não tô escutando. Não sei se melhorou aí. Só consegui fazer a primeira. Bom, a segunda, a Não tá Bíblia. dando pra, Oi? não tá dando pra ver muito bem esse gráfico. Tá ruim, né? Então, é aquele gráfico que a gente conhece, que ele tem essa região retilínea aqui, ó. Depois ele tem um serrilhado. Depois ele faz essa curva aqui. Ok? A gente tem que pensar o seguinte, né? Esse ponto aqui, ó, que ele chamou de A, ou seja, do zero aqui até o A é o quê? Do A até o B, né? A região B aqui, ó. É o quê? E que a gente poderia chamar, por exemplo, ele chamou de O, né? Poderia chamar de O também. E a última aqui de F. Então são fases do ácido. Tá? Então, fase do ácido que a gente está relembrando aí, né? De 0 até A, que região que é de A até B, de B até O, de O até F. Acho que é F mesmo que a gente chama. Então, essas regiões aí são regiões de estudo e interação. E qual dessa região, né, de 0 até A até B, B até O e O até F, qual delas que é utilizada para a conformação, né? Da forma o corpo. Antes da forma o corpo é exatamente o processo de conformação. Qual dessas regiões do gráfico que é utilizado, entendeu? Olha, essa B aí eu coloquei na curva do gráfico onde fica a região plástica, porque quer dar forma ao corpo e não retornará ao seu estado normal. Ó, parece que é interessante aí, hein? Só um detalhe, Luciano, que a região plástica é de A para frente, né? Aqui, ó. Dessa região para cá, ó, é tudo plástico. Daqui para cá é elástico. Sim. Matéria interessante, professor, porque às vezes até você está mexendo com algum material em casa mesmo, às vezes você está mexendo com uma obra, uma construção, você está mexendo com material metálico ali, Sim. você vê alguns comportamentos do material, às vezes você pega, dependendo da força que você utiliza ali, um parafuso, esvergalhar, alguma coisa assim, você vê como é que modifica, né? Bacana, né?
essa é a ideia, né? A gente já começar aí raciocinando como que é a estrutura, né? Não só a estrutura macroscópica, mas micro também, né? O que você muda como que você muda de propriedade, por que você muda, é isso aí. Bom, eu vou deixar vocês responderem a C, mas a B aqui em casa, e as demais, mas a B aqui eu vou comentar, tá? Então, a região de zero, de O até A aqui do gráfico, ela é elástica. Então, ela não serve para a conformação. O Luciano comentou muito bem, né, que se eu fizer o dobramento de uma peça na região elástica, ele vai voltar para... Então, eu peguei uma pecinha aqui, ó. Isso, vou fazer um dobramento dela, que é uma conformação. Só se estiver na região elástica, ele vai voltar para a condição inicial. Então, isso não é interessante. Então, de 0 até A também não é utilizado. Agora, de A até B é uma região de escorregamento. Também deve ser evitada, porque já é uma região, né? Já é uma região plástica, mas você pode gerar falhas no material. Tá? A gente vou mostrar depois alguns defeitos ocorridos por trabalhar nessa área, por exemplo, para laminação. Então, vai ficar umas linhas na chapa, se você trabalhar. Por quê? Porque é como se a chapa, né, ela tivesse um esforço interno, isso internamente, tá? E ela começasse a escorregar. É exatamente aquele caso, né? Você está forçando alguma coisa, de repente escorrega e para de novo. Então, isso vai criando umas linhas de discordância na chapa. Então, esse AB também deve ser evitado. A região ideal aqui é de B até O. Eu vou até marcar aqui com um marca-texto. Essa região de O até B aqui, ó, é a região ideal para trabalhar na conformação mecânica. Bom, e de O até F, né, que já é aí muito perto da ruptura, na maioria dos processos de conformação deve ser evitado, e qualquer esforço que você fizer a mais ali, em vez de você deformar a peça, você vai cortar ela, né? Tá? E na linha F aqui, claro, né, no caso de estampagem por corte pode ser utilizado, mas os demais não é aconselhável não, tá? Então a região de trabalho é de B até O aí, na região plástica do material. Mas a AB também é plástica, e de O a F também é plástica. Então nem toda a região plástica é interessante o trabalho dela na conformação mecânica. Tudo bem? Então, essa aí também ajuda muito na C aí, né, professor? Porque não sei se está certo, né? Mas eu acho que eu respondi. Fecha isso aí. Eu coloquei na negócio sobre a construção civil, né? Que região do gráfico deve se empregar, considerando que nesse segmento material mais empregado é o aço estrutural. Eu coloquei nessa parte, essa parte do gráfico aí na parte elástica. Né? Isso, para ser estrutura tem que retornar, né, a forma normal, né, após alguma aplicação de tensão. Excelente. Tudo que se fala de estrutural, o senhor falou certo, né? Na civil aí, quando você tem uma estrutura, você vai colocar concreto e aço, o aço ele vai deformar, mas ele tem que voltar à condição inicial. Engrenagem, eixo. Então, a grande parte de projeto, né, não como está sendo fabricado, mas sim no estrutural, que é eixo, árvore, engrenagem, roda, tudo está dentro da região OA, né? Ele sofre uma deformação, mas ele tem que voltar à condição inicial. Ok? Fechou aí, né? Esse quadro aí. E esse aqui fica para o carnaval. O Gerson me perguntou, Gerson, eu vou verificar isso. Amanhã eu mando para o Raul me cobra isso amanhã, tá?